Vamos relembrar um pouquinho sobre os íons. Lembrando que um átomo, normalmente, a quantidade de prótons que ele tem, que são cargas positivas, precisa ser igual à quantidade de elétrons, que são cargas negativas. Ele está em equilíbrio. Se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Só que alguns desses átomos, eles têm tendência a ganhar ou perder elétrons. Quando isso acontecer, eles vão virar íons. Vai virar um íon positivo, que é um cátion, quando esse átomo perder elétrons. Ele vai doar os elétrons dele para um outro elemento. Então, por que ele é um íon positivo? Porque ele fica com prótons a mais, que são cargas positivas. Ele perdeu elétrons. Quando ele é um íon negativo, o nome dele é ânion. Ele vai receber elétrons. Então, a quantidade de prótons continua a mesma, mas ele vai ter mais elétrons ali, por isso que ele é um íon negativo, tá? Então, lembrando que em um íon positivo ou negativo, a quantidade de prótons permanece igual, mas a quantidade de elétrons que vai variar, para mais ou para menos, tá? Então, como que vai aparecer os íons? Vamos fazer um exercício aqui. Al mais 3. Esse símbolo aqui em cima, mais 3, já está me indicando que ele não é um átomo comum. Ele é um íon. Ele está me indicando se ganhou ou perdeu elétrons. Ele já me diz aqui mais 3, então eu já sei que ele é um íon positivo. Quando ele é um íon positivo, ele perdeu elétrons. Então, ele tem menos elétrons, ele continua tendo mais prótons, tá? E eu coloquei aqui do lado Z igual a 13. Da onde que eu tirei esse 13 aqui? Tirei ele da tabela periódica, que é o número atômico do alumínio. Sempre vai ser 13. Se o número atômico é 13, o número atômico representa a quantidade de prótons do elemento químico. Então, quantos prótons ele tem? Ele tem 13 prótons. Quantos elétrons ele deveria ter? Se ele não fosse um íon, ele deveria ter 13. Só que essa carga aqui em cima que me indica o que aconteceu com ele. Se ele é um íon positivo, eu sei que ele perdeu elétrons. Quantos ele perdeu? 3, que é esse número que está aqui. Então, ele tinha 13 e perdeu 3. Agora, ele tem 10 elétrons. E o símbolo do elétron é uma letra E com um sinal de menos. E o tipo de íon é um íon positivo. É um cátion. Outra maneira. Cl menos 17. O que é esse número 17 agora? É a mesma coisa. O número abaixo na esquerda é o número atômico. O número atômico indica o número de prótons. Esse elemento químico é o cloro. Sei o número de prótons? Sei, 17. Esse número aqui indica, então, o número atômico. Esse número aqui vai me indicar as cargas que ganhou ou perdeu. Pode ser menos, indica que foi 1, ou pode estar escrito menos 1, tanto faz. Ele deveria ter quantos elétrons? Deveria ter 17. Esse menos indica que ele tem carga negativa a mais. Então, tem quantas cargas a mais? Uma. Então, ele ganhou um elétron. Agora, ele tem 18 elétrons. Ele é um íon negativo, porque ele recebeu elétrons. Então, ele é um ânion. Por que ele é um íon negativo? Porque ele tem cargas negativas a mais. Por que quando que, por exemplo, esse aqui, quando que ele vira um íon positivo? Quando ele tem cargas positivas a mais. Se tem carga positiva é porque ele perdeu elétrons. E agora esse aqui, S-2. Ah, esse eu não sei fazer porque não tem nenhuma informação. Da onde que eu vou achar essa informação? Vou pegar a tabela periódica. Vou procurar quem é o S. O S é um enxofre. O que eu preciso saber dele? O número atômico, que é 16. Então, eu sei que o número atômico ele é 16. O número atômico indica o quê? Quantidade de prótons. Quantos prótons ele tem? 16. Quantos elétrons ele deveria ter? 16. Só que esse menos 2 indica o quê? Que ele tem carga negativa a mais, que são os elétrons. Quantos a mais? 2. Então, ele ganhou 2 elétrons. Agora, ele tem 18 elétrons. É um íon negativo. O nome do íon negativo é ânion. Vocês têm um exercício para fazer desse jeito. Tá, outra coisa só para lembrar. Por exemplo, cálcio 40, 20. O que isso indica? 20 é o número atômico, 40 é o número de massa. Se aparecer algum número aqui,
esse é quem vai indicar que ele é um íon. São quantos ele ganhou, quantos elétrons ele ganhou, quantos elétrons ele perdeu, tá? Então preste atenção nisso, que vocês têm todas as informações para conseguir responder o exercício, tá?